Olá, sejam bem-vindos ao canal Agregando Conhecimento, onde você aprende um pouco mais sobre o mundo a cada vídeo. Nesse vídeo iremos conhecer a história do maior país do mundo, a Rússia. A Rússia é um país vasto e diverso, que abrange 2 continentes, 11 fusos horários e mais de 140 grupos étnicos. Com uma história rica e turbulenta, a Rússia tem sido protagonista de muitos acontecimentos mundiais, desde a formação do Império Czarista até a Revolução Comunista, passando pela Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Atualmente, a Rússia é uma potência nuclear e uma das maiores economias do mundo, mas também enfrenta desafios internos e externos, como a corrupção, os direitos humanos e as tensões com a Ucrânia. Neste vídeo, vamos explorar a cultura, a geografia, a política e a sociedade russas, e entender melhor esse país fascinante e complexo. Origem e história. A Rússia é um país com uma longa e complexa história, que remonta ao século IX, quando os eslavos orientais se uniram para formar o estado de Kiev. Esse estado foi um dos primeiros a adotar o cristianismo ortodoxo, influenciado pelo Império Bizantino. No século XIII, a Mongólia invadiu a Rússia e estabeleceu o domínio mongol, que durou cerca de 240 anos. Esse período foi marcado pela destruição de muitas cidades e pela submissão dos príncipes russos à autoridade dos cães mongóis. A resistência e a libertação dos russos começaram no século XIV, com o surgimento do Grão-Principado de Moscou, que se tornou o centro político e religioso da Rússia. No século XVI, o príncipe Ivan, o Terrível, foi o primeiro a se proclamar czar, ou seja, imperador, da Rússia. Ele expandiu o território russo para o leste e o sul, conquistando terras dos tártaros, dos turcos e dos suecos. Ele também criou um sistema de repressão e terror, conhecido como Oprishchina, que perseguiu e massacrou seus opositores. Após a sua morte, a Rússia entrou em um período de crise e anarquia, chamado de Tempo de Dificuldades, que durou até 1613, quando a dinastia Romanov assumiu o trono. Os Romanov governaram a Rússia até 1917, e foram responsáveis por modernizar e ocidentalizar o país, seguindo o exemplo de Pedro, o Grande, que reinou no século XVIII. Pedro, o Grande, reformou o governo, a economia, a cultura e a sociedade russas, e fundou a cidade de São Petersburgo, que se tornou a nova capital. Ele também enfrentou guerras contra a Suécia, a Polônia e o Império Otomano, e obteve acesso ao Mar Báltico e ao Mar Negro. No século XIX, a Rússia se envolveu em outras guerras, como as guerras napoleônicas, a Guerra da Crimeia e a Guerra Russo-Japonesa, que revelaram as fraquezas e o atraso do país em relação às potências europeias. A Rússia também expandiu seu império para a Ásia Central e o Extremo Oriente, e enfrentou movimentos nacionalistas e revolucionários em suas províncias. A situação social e política da Rússia se agravou no início do século XX, com a derrota na Guerra Russo-Japonesa, a Revolução de 1905 e a participação na Primeira Guerra Mundial. Esses eventos desencadearam a Revolução Russa de 1917, que derrubou o czar Nicolau II e instaurou o primeiro governo socialista do mundo, liderado por Vladimir Lenin. A revolução foi seguida por uma guerra civil entre os bolcheviques, que defendiam o socialismo, e os brancos, que eram contrários à revolução. Os bolcheviques venceram a guerra civil e criaram a União Soviética, que foi a maior potência comunista do século XX. A União Soviética passou por diferentes fases, como a era stalinista, marcada pelo totalitarismo, pelo coletivismo agrário, pela industrialização acelerada e pela repressão aos opositores. A era khrushcheviana, caracterizada pela desestalinização, pela coexistência pacífica com o Ocidente e pela crise dos mísseis em Cuba. A era da estagnação, dominada por Leonid Brezhnev, que manteve o status quo político e econômico, e a era da perestroika e da glasnost, iniciada por Mikhail Gorbachev, que promoveu reformas políticas e econômicas, mas também abriu espaço para o ressurgimento dos movimentos nacionalistas e democráticos nas repúblicas soviéticas. A União Soviética se desintegrou em 1991,
após um golpe fracassado contra Gorbachev e a declaração de independência da Rússia, liderada por Boris Yeltsin. A Rússia passou então por um processo de transição para o capitalismo e a democracia, que foi marcado por crises econômicas, sociais e políticas, pela guerra na Chechênia e pela ascensão de Vladimir Putin, que governa o país desde 2000, com breves intervalos. Putin restaurou a estabilidade e o crescimento econômico da Rússia, mas também restringiu as liberdades civis e os direitos humanos, e adotou uma postura mais assertiva e conflituosa na política externa, envolvendo-se em questões como a guerra na Síria, a anexação da Crimeia e a interferência nas eleições dos Estados Unidos. Geografia e população. A Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, ocupando cerca de 17 milhões de quilômetros. Com uma população estimada em 145,9 milhões de habitantes, com uma densidade demográfica de 8,9 habitantes por quilômetro. A distribuição da população russa é bastante desigual, pois a maior parte vive na porção ocidental do país, onde se localizam as principais cidades, como Moscou, São Petersburgo e Kazan. A parte central e a parte oriental, por serem regiões muito frias e isoladas, são escassamente povoadas. A Rússia possui uma grande diversidade étnica e cultural, sendo que os russos são o principal grupo, representando cerca de 80% da população. Outros grupos importantes são os tártaros, os ucranianos, os chuvates e os chechenos. Ela se localiza na Eurásia, abrangendo parte da Europa e da Ásia, e possui 11 fusos horários. A Rússia fazendo a fronteira com 14 países, sendo eles: Noruega, Finlândia, Estônia, Letônia, Bielorrússia, Lituânia, Polônia, Ucrânia, Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, China, Mongólia e Coreia do Norte. Além disso, a Rússia tem uma extensa costa marítima, banhada pelos oceanos Ártico e Pacífico, e pelos mares Negro, Cáspio e Báltico. O relevo da Rússia é predominantemente plano, com planícies que ocupam cerca de 75% do território. As principais planícies são a planície do leste europeu e a planície do oeste siberiano, separadas pelos Montes Urais, que são considerados o limite natural entre a Europa e a Ásia. A Rússia também possui áreas montanhosas, como o Cáucaso, o Altai, o Saian, o Verkhoyansk e o Kamchatka, onde se encontram vulcões ativos. O ponto mais alto da Rússia é o Monte Elbrus, com 5.633 metros de altitude, localizado no Cáucaso. O clima da Rússia é variado, mas predomina o clima continental, caracterizado por invernos rigorosos e verões amenos. No extremo norte, prevalece o clima polar, com temperaturas muito baixas e neve durante todo o ano. No sul, há áreas de clima temperado e subtropical, com maior precipitação e vegetação. A Rússia é um dos países mais frios do mundo, com médias anuais que variam de menos 50 graus Celsius a 10 graus Celsius. A menor temperatura já registrada na Rússia foi de menos 71,2 graus Celsius, na cidade de Oymyakon, em 1924. A vegetação da Rússia acompanha as variações climáticas e de relevo. No norte, predomina a tundra, uma formação vegetal rasteira e adaptada ao frio extremo. Mais ao sul, surge a taiga, ou floresta boreal, composta por árvores coníferas, como pinheiros, abetos e cedros. A taiga é a maior formação florestal do mundo, cobrindo cerca de 10% da superfície terrestre. Na região central, há as estepes, ou pradarias, formadas por gramíneas e arbustos. Nas áreas montanhosas, há florestas de montanha, com espécies variadas de acordo com a altitude. A hidrografia da Rússia é rica e diversa, com mais de 100 mil rios e 2 milhões de lagos. Os principais rios são o Volga, o Ob, o Yenisei, o Lena, o Amur e o Don. O Volga é o maior rio da Europa, com 3.690 km de extensão, e deságua no Mar Cáspio. O Ob, o Yenisei e o Lena são os maiores rios da Ásia, e deságuam no Oceano Ártico.
O Amur é o maior rio do Extremo Oriente, e forma a fronteira natural entre a Rússia e a China. O Don é um importante rio da região sul, e deságua no Mar Negro. Os principais lagos são o Ladoga, o Ônega, o Baikal e o Cáspio. O Ladoga e o Ônega são os maiores lagos da Europa, e estão localizados na região norte. O Baikal é o maior e mais profundo lago do mundo, com 1.700 metros de profundidade e 25 milhões de anos de idade. Ele contém cerca de 20% de toda a água doce do planeta, e abriga uma fauna e flora únicas. O Cáspio é o maior lago salgado do mundo, com 371 mil quilômetros de área. Ele é considerado um mar interior, pois não tem ligação com os oceanos. A Rússia possui uma grande diversidade de recursos naturais, como petróleo, gás natural, carvão, minérios, madeira, peixes, entre outros. Esses recursos são explorados de forma intensiva, mas também causam impactos ambientais, como poluição, desmatamento, erosão, perda de biodiversidade, etc. A Rússia enfrenta ainda problemas como o derretimento do permafrost, a desertificação das estepes, o aumento do nível do Mar Cáspio e a contaminação radioativa. Política. A política da Rússia é baseada em um sistema semipresidencialista, no qual o presidente é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe de governo. O poder legislativo é exercido pela Assembleia Federal, composta pela Duma, Câmara Baixa, e pelo Conselho da Federação, Câmara Alta. O poder judiciário é independente, composto pela Corte Constitucional, pela Corte Suprema e por outras cortes inferiores. A Rússia é uma república federativa, formada por 85 entidades subnacionais, que possuem diferentes graus de autonomia. Entre elas, há 22 repúblicas, que têm o direito de estabelecer suas próprias línguas oficiais e constituições, e representam as diversas etnias que compõem o país. Há também 9 territórios, 46 províncias, 4 distritos autônomos, 3 cidades federais, Moscou, São Petersburgo e Sebastopol, e uma região autônoma, a República Judaica. A Rússia é governada desde 2000 por Vladimir Putin, que alterna entre os cargos de presidente e de primeiro-ministro. Putin é considerado um líder autoritário, que restringe as liberdades civis, controla os meios de comunicação, reprime a oposição e interfere nas eleições. Putin também adota uma política externa assertiva e nacionalista, que envolve conflitos com países vizinhos, como a Ucrânia e a Geórgia, e desafios às potências ocidentais, como os Estados Unidos e a União Europeia. O principal partido político da Rússia é o Rússia Unida, que apoia Putin e tem a maioria na Duma. O Rússia Unida se define como centrista e conservador, defendendo o papel do Estado na economia, os valores tradicionais e a soberania nacional. Outros partidos políticos são o Partido Comunista da Federação Russa, que defende o socialismo e o legado da União Soviética, o Partido Liberal Democrata da Rússia, que defende o nacionalismo e o populismo, o Rússia Justa, que defende o socialismo democrático e o estado de bem-estar social, e o Yabloko, que defende o liberalismo e a democracia. A Rússia enfrenta diversos desafios políticos, como a corrupção, a desigualdade social, o terrorismo, o separatismo, o isolamento diplomático e a pandemia de Covid-19. A Rússia também tem sido acusada de violar os direitos humanos, especialmente das minorias étnicas, religiosas, sexuais e políticas. A Rússia é um dos países mais influentes do mundo, mas também um dos mais controversos. Religiões. A Rússia é um país que possui uma grande variedade de religiões, que refletem a sua complexidade étnica, cultural e histórica. Segundo a Constituição da Rússia, o país é um Estado laico, que garante a liberdade de consciência e de crença a todos os seus cidadãos. No entanto, a Lei sobre a Religião de 1997 reconhece 4 religiões tradicionais da Rússia: a Igreja Ortodoxa Russa, o Islã, o Budismo e o Judaísmo, que têm o direito automático de pregar e praticar sua religião em público e em privado, enquanto outras religiões devem executar procedimentos de registro. A religião mais professada na Rússia é o cristianismo ortodoxo,
que foi adotado oficialmente pelo príncipe Vladimir, o Grande, no final do século X, como forma de unificar o seu povo e de se alinhar com a civilização bizantina. A Igreja Ortodoxa Russa se desenvolveu como uma instituição poderosa e influente, que moldou a identidade, a cultura e a política russa por séculos. Após a queda da União Soviética, em 1991, a Igreja Ortodoxa Russa experimentou um renascimento, atraindo novos fiéis e recuperando seu prestígio e o seu papel na sociedade. O Islã é a segunda religião mais praticada na Rússia, com cerca de 25 milhões de adeptos, que representam cerca de 17% da população. A maioria dos muçulmanos russos pertence a grupos étnicos turcos, como os tártaros, os baxirs, os chechenos, os inguxes e os cossacos. O Islã chegou à Rússia no século VII, através das rotas comerciais e das invasões mongóis. Os muçulmanos russos seguem principalmente o ramo sunita do Islã, mas há também minorias xiitas e sufis. O Islã na Rússia é caracterizado pela diversidade regional, cultural e teológica, bem como pela interação com outras religiões, especialmente o cristianismo ortodoxo. O budismo é a terceira religião mais difundida na Rússia, com cerca de 1,5 milhão de seguidores, que representam cerca de 1% da população. A maioria dos budistas russos pertence a grupos étnicos mongóis, como os buriates, os calmucos e os tuvanos. O budismo foi introduzido na Rússia no século XVII, através dos contatos com o Tibete e a Mongólia. Os budistas russos seguem principalmente o ramo Vajrayana do budismo, também conhecido como budismo tibetano ou lamaísta. O budismo na Rússia é marcado pela adaptação às condições locais, pela coexistência com outras religiões, especialmente o xamanismo, e pela resistência às perseguições soviéticas. O judaísmo é a quarta religião mais presente na Rússia, com cerca de 179 mil adeptos, que representam cerca de 0,1% da população. A maioria dos judeus russos pertence ao grupo étnico dos Ashkenazes, que se originaram na Europa Central e Oriental. O judaísmo chegou à Rússia no século X, através das migrações dos Khazares, um povo turco que adotou o judaísmo como religião oficial. Os judeus russos seguiram principalmente o ramo ortodoxo do judaísmo, mas há também minorias reformistas e conservadoras. O judaísmo na Rússia é caracterizado pela riqueza cultural, pela contribuição intelectual e artística, e pela luta contra o antissemitismo e a discriminação. Além dessas quatro religiões tradicionais, há também outras religiões na Rússia, que têm menor expressão numérica, mas que também fazem parte da diversidade religiosa do país. Entre elas, podemos citar o paganismo eslavo, que é uma forma de neopaganismo que busca resgatar e recriar as antigas crenças e práticas dos povos eslavos, que eram politeístas e adoravam a natureza. O paganismo eslavo surgiu no final do século XX, como uma reação ao cristianismo e ao comunismo, e como uma forma de afirmar a identidade e a espiritualidade eslava. O catolicismo, que é a maior denominação do cristianismo, que reconhece o Papa como líder supremo da Igreja. O catolicismo tem cerca de 1,2 milhão de fiéis na Rússia, que representam cerca de 0,8% da população. A maioria dos católicos russos pertence a grupos étnicos não eslavos, como os lituanos, os poloneses, os alemães e os armênios. O catolicismo chegou à Rússia no século XIV, através das relações com a Polônia e a Lituânia. O catolicismo na Rússia é marcado pela minoria, pela marginalização e pelo ecumenismo. O protestantismo, que é um movimento do cristianismo, que se originou na Europa no século XVI, como uma reforma da Igreja Católica. O protestantismo tem cerca de 1,1 milhão de adeptos na Rússia, que representam cerca de 0,7% da população. A maioria dos protestantes russos pertence a grupos étnicos não eslavos, como os alemães, os coreanos e os finlandeses. O protestantismo chegou à Rússia no século XVIII, através das missões e das migrações. O protestantismo na Rússia é caracterizado pela pluralidade, pela evangelização e pela perseguição.
As religiões russas enfrentam alguns desafios no cenário atual, como o respeito à liberdade religiosa, o diálogo interreligioso, a integração social e a preservação da identidade. Confrontos e guerras. A Rússia é um país que possui uma longa e complexa história de conflitos, tanto internos quanto externos, que marcaram a sua formação e a sua identidade. Desde a queda da União Soviética, em 1991, a Rússia se envolveu em várias guerras, principalmente nas regiões próximas à sua fronteira, onde existem tensões étnicas, religiosas e geopolíticas. Alguns dos principais conflitos que a Rússia se envolveu desde 1991 foram as duas guerras na Chechênia, a primeira, de 1994 a 1996, e a segunda, de 1999 a 2000, foram conflitos entre a Rússia e a República do Cáucaso Russo, que buscava a sua independência. As guerras foram marcadas pela violência, pelos atentados terroristas, pelos abusos de direitos humanos e pelas intervenções internacionais. As guerras deixaram dezenas de milhares de mortos de ambos os lados e resultaram na derrota dos separatistas chechenos, que passaram a ser controlados por um governo pró-russo. A guerra na Geórgia. Em 2008, a Rússia interveio militarmente na Geórgia, uma ex-república soviética, para apoiar as regiões separatistas da Ossétia do Sul e da Abcásia, que eram habitadas por minorias étnicas pró-russas. A guerra durou 5 dias e terminou com a vitória da Rússia, que reconheceu a independência das duas regiões e manteve uma forte presença militar nelas. A guerra provocou uma crise diplomática entre a Rússia e o Ocidente, que denunciou uma violação da soberania e da integridade territorial da Geórgia. O conflito na Ucrânia. Em 2014, após um movimento pró-europeu que derrubou o presidente pró-russo Viktor Yanukovych, a Rússia anexou a península da Crimeia, uma região de maioria russa que fazia parte da Ucrânia. Além disso, a Rússia apoiou os movimentos separatistas no leste da Ucrânia, nas regiões de Donetsk e Lugansk, que se autoproclamaram repúblicas independentes. O conflito gerou uma guerra civil que deixou mais de 13 mil mortos e mais de 1 milhão de deslocados. Em 2022, após meses de tensões, o presidente russo Vladimir Putin ordenou a invasão da Ucrânia e o envio de tropas para as regiões separatistas, desencadeando uma grave crise internacional. A intervenção na Síria. Em 2015, a Rússia iniciou uma operação militar na Síria, um país do Oriente Médio que estava em guerra civil desde 2011, entre o regime de Bashar al-Assad e vários grupos rebeldes, alguns deles apoiados pelo Ocidente e outros ligados ao Estado Islâmico. A Rússia interveio para apoiar o regime de Assad, seu aliado histórico, e para combater o terrorismo. A intervenção russa mudou o curso da guerra, permitindo que o regime recuperasse o controle de grande parte do território e enfraquecesse os rebeldes e os jihadistas. A intervenção russa também provocou atritos com os Estados Unidos, a Turquia e a França, que tinham interesses divergentes na região. Esses conflitos e guerras na Rússia tiveram diversas causas, como o nacionalismo, o expansionismo, o intervencionismo, o anti-americanismo, o antiterrorismo e o pragmatismo. Eles também tiveram diversas consequências, como o fortalecimento do poder e da imagem de Putin, a consolidação da influência e dos interesses russos em áreas estratégicas, a violação dos direitos humanos e do direito internacional, o aumento das tensões e das sanções com o Ocidente, o agravamento da crise humanitária e da instabilidade regional, e o desafio à ordem mundial e à segurança global. A Rússia é um país fascinante, que possui uma história, uma cultura e uma geografia únicas. A Rússia é também um país controverso, que se envolve em vários conflitos e guerras, que desafiam a ordem e a segurança mundial. A Rússia é, enfim, um país que merece ser conhecido, compreendido e respeitado, por sua importância e sua diversidade. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo e que tenha aprendido mais sobre a Rússia. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!